Oi, vamos ver se agora fica melhor a internet. Eu tava numa rede, mas acho que essa rede que eu tava não tava muito bacana, não. Eu troquei. Amor, você tem como fechar a porta aí da cozinha? É... Vamos ver se melhorou. Melhorou agora com essa internet? Melhorou, né? Ai, que bom, então. Sabia que ia melhorar. Eu tava numa rede e ela não tava muito legal. Achei melhor derrubar e começar de novo, porque senão quem tava entrando ia ficar, quem assistisse depois ia ficar, sabe, patinando, patinando, patinando. Bom, vamos lá então. Primeiro de tudo, boa noite, porque lá fora já tá escurecendo. E E é muito bom estar aqui com vocês, falando de novo sobre mais um assunto importante no autismo. Hoje a gente vai falar de um assunto super legal e vou aproveitar para convidar vocês para a live que a gente vai ter às 9 horas com a Meca Andrade. Hoje, duas lives assim maravilhosas, tá bom? Então, meu marido hoje tá todo engraçadinho, ele fica fazendo palhaçada enquanto eu tô fazendo live. Você acha que eu mereço isso? Bom, vamos lá então. Eu vou chamar a Letícia aqui. De doutora Letícia, porque a gente já virou amiga. E eu chamo a Letícia de Lê, então eu vou tentar chamar de doutora Letícia, mas se escapar um Lê, vocês já entenderam que é por conta da amizade. Antes de eu deixar você falar, eu preciso falar algumas coisas. Para as pessoas que não conhecem ainda a Letícia, ela se escondia atrás do computador, ela se escondia atrás de câmeras, ela não aparecia. E por conta de influências, más influências, você resolveu aparecer nas câmeras e gostou da brincadeira, né? A Letícia é uma pessoa muito querida, que a gente, por conta do autismo legal, eu fiz amizade, e é uma das poucas pessoas que tem uma paixão pelas pessoas com deficiência, não só autistas, mas por todas as deficiências, e não tem nenhum envolvimento pessoal com a deficiência, né? Normalmente as pessoas que estão muito envolvidas são pais, são irmãos, enfim, de pessoas com deficiência. E a Letícia não, ela sempre teve essa paixão. E eu vou pedir para ela explicar um pouquinho por que ela caiu nesse mundo das pessoas com deficiência. E uma coisa que eu queria falar na frente de todos vocês e agradecer a Letícia é pela humildade que ela tem. Eu vou pedir para ela falar os números dela, principalmente no Facebook. Aqui no Instagram o perfil dela é muito grande, mas no Facebook o perfil dela é assustadoramente grande. E ela é uma pessoa tão humilde que no dia do lançamento do nosso aplicativo, lá na Assembleia Legislativa, ela falou que estava lá para me ajudar e ela ficou na porta entregando papelzinho para as pessoas, entregando a revista Autismo que a gente recebeu, né, do Paiva, da revista Autismo, como se fosse uma qualquer ali. E isso mostrou para mim o quanto ela é humilde, quanto ela está afim de ajudar e colaborar com a gente. Então, Letícia, primeiro de tudo, obrigada por ser minha amiga. E eu queria que você contasse um pouquinho do Crianças Especiais para todo mundo, para depois a gente começar com o BPC até cansar. Beleza. Olá, boa noite, Carla, boa noite a todos. Aproveitando a oportunidade, gostaria de parabenizá-la pelo seu dia hoje, dia 11 de agosto. É verdade, nosso, né? Isso. Então, boa noite a todos. Então, como é que eu caí na causa? Eu trabalho há muitos anos com direito e defesa do direito das crianças, de crianças e adolescentes. Eu trabalhei em grandes fundações, em grandes entidades, trabalhando no direito das crianças e adolescentes. E alguns anos atrás eu fui trabalhar numa ONG, eu prestava serviços para essa ONG que eram de múltiplas deficiências. E, assim, eu sempre fui envolvida pela causa, eu sempre tive muito respeito pela causa. E depois que eu trabalhei nessa ONG, parece que virou uma chavinha e falei assim, peraí, direito das crianças e adolescentes com deficiência. E eu comecei a entrar, eu entrei na pesquisa, eu entrei para estudar e eu comecei para poder prestar o serviço, era uma ONG de serviço de fisioterapia, e eu comecei a me inteirar das leis. E quando essa ONG fechou, eu comecei a trabalhar com outras coisas, né, não relacionadas com o direito da pessoa com deficiência ou o direito da criança e do adolescente, e eu senti a necessidade de ajudar as pessoas com com aquele conteúdo que eu já tinha aprendido. Então, o que aconteceu?
eu criei uma página chamada Mães em Ação e o meu objetivo era que as mães, que eu pudesse capacitar e informar as mães para que elas pudessem ir atrás dos direitos delas. E nisso, criando página, você quer criar a página, e eu comecei a compartilhar. E uma pessoa que eu conheci no grupo, ela falou, você tem página, me ajuda aí. Eu falei assim, mas como assim? Tô querendo criar uma página chamada Crianças Especiais, você me ajuda? Como é que você faz os posts e tal? Daí eu fui ensinando ela. A ideia não foi minha, a ideia foi da Márcia, inclusive ela tá aqui, Márcia Freire. A ideia foi dela, a criação foi dela. E daí a Márcia falou, você me ajuda? Eu falei assim, sim. Daí eu fiquei na parte legal. Então eu ajudava as famílias com as informações de BPC, de LOAS, tudo. E acabou que criando a página acabou sendo um sucesso. E a gente trabalha conteúdo dia e noite, é insano. Ok, fala pra gente o que é sucesso. Fala pra gente quantas curtidas, quantos seguidores você tem no Facebook. 3 milhões. Você não, né? O Crianças Especiais tem no Especiais. Facebook. Tem 3 milhões no Facebook, tem no Instagram 230, acho que é. No Twitter a gente não tem muito, nem no YouTube. No YouTube a gente tem 1.500, porque a gente não consegue trabalhar todas as frentes, porque sou eu e a Márcia, né? E É bem isso mesmo, a gente não dá a conta, Márcia, né, gente? ela é uma máquina, porque ela dá conta de tudo. Uhum. Eu cuido mais da parte legal, da parte administrativa, porque assim, não é fácil você gerenciar a página, porque é bomba para tudo que é lado. Você fala assim, mas assim, você tem que estar fazendo a página, tudo. Primeiro, você tem que ir atrás de conteúdo. Você não pode escrever qualquer besteira. Você não pode copiar as coisas da web, porque é plágio. Eu, enquanto advogada, eu tenho que tomar todo esse cuidado. Então, todo o nosso conteúdo é pesquisar 5, 6 fontes, trazer o material para as pessoas. E agora a gente começou no grupo, né? É que assim, eu morro de vergonha, gente. Eu trabalho com conteúdo, eu escrevo para a página. Faz o quê? 5 anos, vai fazer agora, dia 2 de setembro. Mas eu morria de vergonha. Eu morria de vergonha, assim, ligava a câmera e eu gaguejava. Vocês percebem que às vezes eu dou uma gaguejada, né? E daí tem uma colega nossa, que inclusive é uma pessoa muito querida, a doutora Viviane Limonge, ela falou, Letícia, você tem que começar a falar, né? Eu falei, gente... Inclusive foi ela que nos apresentou, né, Carla? É verdade. Ela falou assim, você precisa começar, tal. Eu falei, gente do céu, eu não tenho essa capacidade oratória, tudo. E daí fomos e E agora você gostou da brincadeira, né? às vezes o pessoal fala assim, é fácil fazer live, a pessoa tá aqui. Não, não é fácil. A carga de energia é um negócio, muita energia positiva, mas também tem muita energia negativa. E às vezes derruba a gente. Então, é legal, o que eu acho legal, a gente tem uma rede muito legal de pessoas positivas que umas apoiam as outras. Isso é interessante falar. Porque enquanto eu tenho algumas pessoas que estão querendo derrubar a gente tem uma rede muito forte de solidariedade, uma rede de ajuda. Isso que é legal, que faz com que a gente continue querendo lutar pela inclusão e pelos direitos da pessoa com deficiência. É isso aí, isso é muito legal. Vamos lá? A gente tem um tanto de perguntas. Quem tiver alguma pergunta, dá uma olhadinha do lado do comentário, tem um pontinho de interrogação. Vocês podem escrever perguntas ali, porque vem direto aqui para mim, tá bom? Então, vamos ao nosso assunto de hoje. Um beijo para todo mundo que está com a gente, mas vocês não vieram aqui para bate-papo, vocês vieram aqui para receber informação. Então, vamos embora. Primeiro de tudo, o que é o BPC? E qual a diferença de BPC e de LOAS? Então, BPC é o benefício de prestação continuada. LOAS por quê? Porque o BPC é um auxílio que foi concedido por meio da LOAS, Lei Orgânica de Assistência Social. Vivi tá aqui, ó. Beijo, Vivi. Viviane Limões. Tá aqui? Uma querida. Tá. A Lei Orgânica de Assistência Social. Então, nessa lei tem todas as diretrizes em relação à assistência social, inclusive o BPC. BPC, lembrando que o BPC ele é um auxílio. Inclusive, as pessoas confundem muito isso, falando assim, mas eu posso aposentar? Não, gente. O BPC é um benefício de prestação continuada, ele não é uma aposentadoria, ok? Isso é bem legal. BPC e LOAS, na verdade, é a mesma coisa. A maioria das pessoas chamam de LOAS, né? LOAS é o nome da lei, Lei Orgânica de Assistência Social. Então, o nome que você quiser chamar não tem o menor problema, desde que você entenda como que funciona tudo isso. Diferente da aposentadoria, eu já vou para a segunda pergunta. O BPC, o LOAS, tem 13º? Não.
Inclusive, Não tem 13º. tá uma grande discussão. Apesar de que ele foi aprovado, acho que na Câmara, e faltava mais uma aprovação para acontecer. O que aconteceu? Teve a pandemia, tinha até uma data específica para que ele fosse aprovado, e o que aconteceu? Não foi aprovado naquele tempo. Então, tem muita gente articulando para ver se consegue suspender o prazo, para devolver o prazo quando terminar a pandemia. Então, está numa grande discussão. Hoje, não existe 13º para o BPC, ok? Nunca existiu 13º PPC e hoje continua não existindo. Isso. Se mudar, a gente avisa vocês, ok? Então, que tem gente querendo, tem. Se a gente achar justo que tem ou que não tem o 13º, não é do nosso... Não compete a nós dizer isso. Óbvio que a gente acredita que seria muito bom se tivesse, mas legalmente não tem. Por enquanto não tem. Quando tiver, a gente vem correndo para falar para vocês, tá bom? Cabe ressaltar um ponto bem interessante, porque assim, qualquer despesa que o governo vai ter, ele precisa ter uma dotação orçamentária, ele precisa ter um dinheiro, saber, por exemplo, o dinheiro vai sair dessa conta, e aí o governo já tem para o 13º. Então, isso é um ponto positivo que pode ser que é uma questão burocrática que eventualmente vai ser aprovado, não sabemos quando, mas provavelmente vai ser aprovado, porque ele tem a indicação do recurso. Então, isso porque assim, para o presidente aprovar alguma coisa, ele tem que saber de onde que vai sair o dinheiro. Por exemplo, para a gente, por exemplo, eu tenho que pagar uma conta de luz, eu tenho que saber se eu tenho dinheiro na conta. Se eu não tiver dinheiro para pagar, como é que eu vou pagar? Entendeu? Como é que eu vou fazer essa despesa se eu não tenho dinheiro? Entendeu? O governo, porque senão o governo ele responde por crime de responsabilidade fiscal. Então tem que tomar cuidado. Então o BPC, o 13º, é uma questão de tempo. Mas para esse ano a gente não sabe se vai sair, porque por conta da pandemia a articulação política acontece, mas não tão efetiva, né? Ok. Quando sair a gente avisa. Por enquanto, nada de 13º. Ok? Eu vou aproveitar uma pergunta aqui. E aí a gente parte já para a próxima. Qual os critérios, né? O que eu preciso ter para poder conseguir o BPC? Primeiro, cadastro único. Você tem que estar registrado no cadastro único, ok? Às vezes as pessoas não fazem o cadastro, não atualizam o cadastro único. Isso é importantíssimo na sua vida, ok? E a pessoa tem que ter renda até 1/4 de salário mínimo. Ok? O que aconteceu? Saíram várias leis versando... Eu já vou até colocar a pergunta de alguém aqui, que era exatamente isso. No fim das contas, qual que é a renda para você ter o direito ao BPC? 1/4 de salário mínimo. Não foi aprovado ainda meio salário mínimo. Apesar de ter sido considerado na lei do auxílio emergencial meio salário mínimo, não está valendo o meio salário mínimo. Hoje é 1/4 de salário mínimo. Ok. Como? Cadê? É legal essa janelinha das perguntas, né? Mas eu não posso ficar olhando muito para isso, não. Senão a gente vai se perder. Eu acabei de ver. Ai, é muito... Olha que legal, que bonitinho, ó. Tá. O adiantamento de BPC a gente vai falar daqui a pouco, tá bom? Então, Catiele, eu vou voltar para os outros requisitos. Como que a gente sabe, o que você falou, que para a gente ter direito ao BPC tem que ter uma renda de 1/4 do salário mínimo. Como que eu calculo essa renda? Como que é calculado isso? Pessoa per capita é 1/4 de salário mínimo, 260 e poucos reais, eu não lembro, 262, não é? Mais ou menos, 50. 261,25, se não me engano. 260 reais até. Então, quer dizer, se você tiver 262,60 no caso, vale, porque antes teve uma alteração, porque antes era até, então se você tinha que ter 262,59, agora não, é até 262,60, ok? Por membro da família, ok? O que é per capita? Por pessoa na família, tá? O que acontece, que aconteceu em vários casos que foram relatados para mim. Quando foi assistente social na casa, morava pai, mãe e filho no andar de baixo e o outro filho no andar de cima. Você tem que deixar bem claro que aquela pessoa que está no andar de cima, ela casou e constituiu uma outra família. Então, o seu filho que morar no andar de cima, ele tem que atualizar os dados dele no cadastro único,
ok? Então, é a pessoa que vive no mesmo teto, na mesma casa. Então, por exemplo, se você tiver algum problema, que já aconteceu com várias pessoas, é que moravam as pessoas no fundo e na hora que a assistência social, ela contava as pessoas no fundo. Então, você tem que deixar bem claro, por assim, frente, fundo, no seu endereço. Parece Isso é interessante. Vale a pena a gente separar os endereços, tipo casa 1, casa 2 ou frente, número 24A, 24B, para dar essa diferenciação. Sim. É super importante a gente ter o cadastro único atualizado. Os CRAS estão atendendo já em todo o Brasil. Em alguns lugares atende com agendamento, outros o atendimento é pela ordem de chegada. Tem CRAS espalhado em todo o Brasil, a gente não tem como saber qual é o esquema de atendimento do CRAS onde você mora. Você vai precisar se informar ali, tá bom? Mas é super importante ter o cadastro único. Durante a época da pandemia, essa exigência do cadastro único foi suspensa, porque os CRAS estavam fechados, mas eles já voltaram ao atendimento. Por que é tão importante o cadastro único? Porque quando a gente dá a entrada no benefício, eles puxam a informação de quem pediu de algum lugar, de uma base de dados. E a base de dados principal é a do cadastro único. A mesma base de dados tão importante para adiantamento do BPC, a mesma base de dados tão importante para pagamento do auxílio emergencial, tá bom? Então, é super, super importante que vocês tenham esse cadastro único atualizado. Deixa eu falar uma outra coisinha, com relação a quem pode receber. Pessoas acima de 65 anos, ou pessoas com deficiência. Então, os requisitos são idade ou deficiência e a renda de até um quarto do salário mínimo per capita, por pessoa daquela família. Só que tem uma outra questão. Não adianta só eu não ter renda, não é isso, doutora? Se alguém da minha família tiver dinheiro para me sustentar, porque o que a lei diz é que a pessoa que não tiver condição do seu próprio sustento. E aí, como a lei determina quem tem condição de sustento ou não? É essa que estipula o tal do um quarto do salário mínimo. Sim, porque, isso por exemplo, você tem um filho com deficiência, você, seu filho e seu marido. Seu filho mais velho começa a trabalhar. A renda dele vai ser apontada. Antes, os sistemas não estavam integrados, agora o sistema está integrado. Então, se o seu filho começar a trabalhar, isso vai bater no cadastro único. Porque não sei se vocês repararam, agora para vocês entrarem no INSS, é um acesso só, é um login só, que é o gov.br, é gov.br, um negócio assim. Que agora, todos os cadastros da União, todos os cadastros federais, eles estão colocados... Unificados, eles estão integrados, né? Eles estão trocando informações entre eles. Isso, então não minta. Não minta, gente. Não minta, não queira dar desperto. Teve gente que assim, parece... a gente acha... É injusto, por exemplo. Teve o benefício negado por causa de R$8, R$2, R$3. Acontece. Por isso que serve... você pode colocar as despesas na hora que você vai justificar. Inclusive, a gente vai falar sobre isso, né? Sobre as despesas. Legal. Eu vou colocar uma pergunta aqui. Muita gente pergunta isso. Eu preciso de um advogado para pedir o BPC? Não. Você não precisa do advogado para pedir o BPC. O que você precisa? Você precisa entrar no aplicativo do Meu INSS e fazer todo o procedimento ou ir no CRAS da sua cidade, se você tiver alguma dificuldade para poder fazer esse requerimento. Tem ao meio... Muita gente tem dificuldade na hora de cadastrar, de fazer o login no Meu INSS, quando eu faço o login, porque o login precisa ser feito em nome da pessoa com deficiência, mesmo que for um menor. Muita gente está encontrando dificuldade quando tenta fazer o login em nome do menor e fala que não é possível porque ele tem menos de 16 anos, aparece uma mensagem ali. O que acontece? Se a família não está cadastrada no cadastro único, você não vai conseguir fazer o login em nome do menor. Então, você precisa fazer o cadastro único ou, então, ligar no 135 e você pode fazer o requerimento do BPC pelo telefone, ok? Então, tem esse ponto. Olha que legal, a Sônia está falando, pode ligar no 135 que eles atendem super bem. Eles são super atenciosos, inclusive... Às vezes demora, né, gente? Mas imagina que são milhares de pessoas no Brasil inteiro que estão tentando fazer esse contato. Mas o atendimento deles, via de regra, é muito bom. Assim, a gente tem ferramentas, as ferramentas estão sendo integradas, as coisas parecem que estão sendo mais ágeis, né? Inclusive, teve antecipação do BPC, foi uma consideração que as pessoas que tiveram com as pessoas com deficiência.
que foi muito positivo, que é, não sei se as pessoas estão sabendo, a antecipação do BPC foi um auxílio que foi concedido pela lei do auxílio emergencial para as pessoas que estavam aguardando a decisão do BPC. Então, até dia 31 de outubro, as pessoas vão receber, as pessoas que estavam aguardando com deficiência, vão receber até dia 31 de outubro um valor de R$ 600 para ajudar. Do adiantamento do BPC. Fátima, beijo, Fátima está aqui com a gente, Fátima Dequan. Ela é uma querida. Para as pessoas que não sabem ainda se saiu ou não o adiantamento do BPC, vão ali no benefício, no meu INSS, em extrato de pagamento. Em extrato de pagamento vai aparecer se já foi liberado ou não, ok? Ali aparece o lugar, o endereço do banco, tudo direitinho onde você pode sacar. Muita gente tem o adiantamento liberado e não está sabendo onde procurar. Vocês vão procurar o ícone onde tem um cifrão. Tá bom? É só entrar no meu INSS e procurar naquele ícone onde tem o cifrão. E outra peculiaridade que aconteceu, ou que me relataram, porque tem um grupo, né? A gente tem um grupo também do Facebook, que a gente tem 150 mil pessoas, né? São bastante pessoas. E lá eles estavam relatando que às vezes quando eles entravam no aplicativo, não aparecia. Quando eles abriam no PC ou no notebook, aparecia. Então, vale a pena você também fazer essa consulta também em outros aparelhos. Sim, e outra coisa, às vezes o sistema do INSS fica instável. Então, muitas vezes você entra, você não consegue ver, você entra em outro horário ou em outro aparelho, você consegue enxergar, tá bom? Então, não se contentem com a primeira resposta, procurem acessar em outros canais, porque você pode ter acesso diferente, a estabilidade enfim, tem uma série de detalhes. Letícia, falaram que eu recebi uma mensagem do INSS falando que eu precisava juntar despesa de medicação, despesa de terapia e negatória de que o governo não estava prestando atendimento ao meu filho. Explica melhor, o que é isso? O que acontece? Para você fazer a base de cálculo da renda per capita, você pode apontar algumas despesas. Peraí, eu até separei aqui algumas despesas. Que são as Enquanto a Letícia está encontrando, só falar para vocês, tudo que a gente está falando aqui tem lá no nosso site, tanto no site do Autismo Legal, quanto no site do Crianças Especiais. Sim. Tá bom? Apesar da gente ter escrito de formas diferentes, o conteúdo é exatamente o mesmo porque a gente está trazendo o que está na lei, o que funciona e tudo mais. Então, vocês podem ter tudo isso por escrito, tanto no site do autismolegal.com.br, como no site criançasespeciais.com.br, certo? Achou a lista aí do que pode ser batido? As despesas necessárias que o SUS não forneça. Porque, por exemplo, você vai precisar de um medicamento, você deu entrada no SUS, o SUS deu a negativa para você, falou assim, olha, você não vai receber. Então, você pega a negativa e anexa naquele pedido. São todos os medicamentos que o SUS não te forneceu. Ok? Fralda, medicamento, sonda. Terapia. Se você solicitou terapia para o seu filho e o governo, a sua prefeitura não tem essa terapia e você está pagando um convênio ou particular porque o governo não está fornecendo as terapias, você pode também apresentar isso. Só que tem um ponto que é super importante, né, Letícia? É que muitas vezes a gente não recebe essa negativa do governo. Então, muitas vezes a prefeitura fala, não, eu não tenho nenhum papel para te dar. Ou você vai lá no posto de saúde e eles falam, não posso te passar absolutamente nada. Então, o que a gente tem recomendado? Que você faça essa solicitação por escrito. Solicita esse atendimento por escrito. Entrega uma via para eles e pede para eles assinarem que eles receberam. Muitos assinam que recebem. Ok, isso é uma prova de que você solicitou. Muitas vezes eles não anotam ali, eles não assinam que eles receberam. Sim. O que você pode fazer? Faz uma cartinha com a sua letra, explicando que você fez esse pedido, dia tal, que você falou com a fulana, tal horas, em tal lugar e tudo, e que a pessoa falou que não tem a menor previsão para entregar, ou que eles não trabalham com essa medicação. Coloca a história ali com detalhes, você vai tirar uma foto daquilo e vai anexar no seu processo no meu INSS. Interessante, porque normalmente as pessoas que estão no SUS, eles têm um crachá e tem o número RF, o número da matrícula. Isso é muito importante, porque daí você tem a pessoa com que você falou, não necessariamente só o primeiro e segundo nome, você tem a matrícula. Isso é muito importante quando você vai arguir esse tipo de coisa, quando você vai requerer esse tipo de coisa. Mas se você não tiver, não tem problema. Documenta tudo isso, conta toda a história direitinho e anexa isso no seu processo. Sim. Se você não sabe como anexar um documento no meu INSS,
vai lá no YouTube, tem um vídeo explicando como passo a passo, como que você anexa documento, tá bom? No YouTube, tem no YouTube do Crianças Especiais também? Tem. Eu tenho, a gente tem no YouTube do Autismo Legal, tá bom? É só ir lá que tem o videozinho. Uma coisa que, assim, eu tô vendo várias pessoas com esse problema lá no grupo. Gente, foto legível. Você vai tirar foto, não precisa botar em PDF, nada, é foto. Mas foto legível, que dê... Gente, pense o pessoal do INSS, eles têm zilhões de casos para analisar. Você acha que eles vão se esforçar de ver sua foto ilegível? Não, né? Então, o que você faz? Ai, meu celular é ruim, pede para alguém, para um colega, para um pai, para uma... Tira uma foto bonita e manda, que dê para ler. Outra, aproveitando isso que você disse, o laudo médico, gente, quando a gente dá entrada no benefício, a gente junta o laudo médico, que pode ser de médico do SUS, como pode ser de médico particular, não tem problema. Mas o laudo médico tem que ser legível também, tá? Imagina que o médico deu aquele mundo de rabisco que para ele é lindo e a gente não entende nada. Se a gente pega um perito do outro lado que vai analisar a documentação e ele não entende o que está escrito, ninguém vai ligar para sua casa falando, olha, você pode me explicar o que está escrito nesse papel? Se eles não entenderem o que está escrito, eles simplesmente vão negar, tá bom? Então é super importante a gente ter o laudo médico legível. E assim, Letícia, fala. Bem detalhado, que daí facilita para você conseguir isso. Conversa com o seu médico, mesmo particular ou no público, peça bem detalhadinho e bem bonitinho para que não tenha problema depois. Tá, vou colocar aqui. A Rayane está perguntando quais são os documentos necessários para dar entrada no INSS. Por cima, assim, os documentos pessoais, né? RG, CPF, comprovante de residência de todo mundo, o laudo da criança ou do adulto, enfim, né? O laudo da pessoa com deficiência. O número do CAD único, o número do NIS. O número do cadastro único. Se você tiver aquele extrato, sabe quando você entra no aplicativo ou no site do CAD único, tem um extrato que sai ali já com a renda de todo mundo. Entra lá e já tira esse extrato, porque por ali você sabe, inclusive, se o seu cadastro único está atualizado ou desatualizado. Isso você vai precisar anexar também. Isso, o pessoal estava perguntando, normalmente a atualização no CAD único é a cada 2 anos. Né? Perfeito. Manter seu cadastro atualizado. E outra coisa que me questionaram muito em relação à prova de vida, porque todo mundo que recebe um benefício do INSS tem que apresentar a prova de vida. E a prova de vida estava suspensa até agora, acho que 18 de agosto. Tá? Mas se você tem que fazer a prova de vida, você teve que fazer essa prova de vida durante essa pandemia e não fez, corre e faça. PEC por excesso, porque os bancos estão funcionando. Isso é feito no banco. Exato. Dá para fazer prova de vida em banco, tá bom? Então, os bancos estão fazendo prova de vida normal. Se você não sabe o que é isso, você pode ir no banco onde você recebe o benefício do seu filho ou o seu benefício e você fala, eu preciso fazer prova de vida? Eles vão olhar na tela do computador deles ali se está na época de você fazer ou não a prova de vida. Então, isso dá para a gente analisar, dá para eles verem tranquilo. Uma coisa que... Letícia, que aconteceu, tem muita gente que tinha perícia ou assistência social marcada nesse tempo. E daí que aconteceu? Passou e não foi, porque o INSS estava fechado. Gente, tenta agendar isso, porque algumas pessoas me falaram que conseguiram agendar pelo aplicativo para uma data mais para frente. Então, tenta pelo aplicativo solicitar, porque o que acontece? Quando abrir o INSS, vamos lá, vamos pensar. A galera vai toda para lá querendo atualizar, pedir perícia, pedir tudo. Então, se você se antecipar, a chance de você ser atendido antes é melhor, é mais rápido. Sim, e uma coisa importante. Desculpa. Onde que faz? É tudo no aplicativo. No aplicativo, tá bom? Você coloca, se não me engano, você entra como cumprimento de exigência e aí você agenda a perícia. Se não me engano, é nesse campo que você precisa. Agora, você pode também juntar o laudo médico, tá bom? Então, o benefício pode ser liberado sem perícia, dependendo do seu laudo médico. Se o laudo médico estiver bem detalhado, se o laudo médico estiver legível, o perito do outro lado, lá no INSS, que avaliar o seu processo, ele pode liberar o benefício sem que passe pela perícia. Assistente social dificilmente vai na sua casa, tá bom? É muito difícil, a não ser que você tenha processo. Se você tiver um processo com o pedido do benefício em juízo, você vai receber a visita de um assistente social, mas a gente pode falar sobre isso num outro dia, tá bom? Mas o processo administrativo no INSS é muito, muito difícil. Por quê? Porque ele já tem os dados no cadastro único.
Por isso que a gente falou já no começo, não mintam, cuidado, porque eles conseguem cruzar dados e se a gente está mentindo, a gente pode se meter em encrenca. Eles acham coisas que vocês nem imaginam, gente. E outra, eles estão olhando rede social, eles estão acessando um monte de coisa. Então você Isso fala. é super importante. Uma coisa que eu discuti bastante no grupo onde eu atuo, no meu grupo. Eu sou mãe solo. Gente, mãe solo é aquela que é ela sozinha. Se você é mãe solo, tipo, você tem seus filhos e com o seu novo marido você não tem filho, aquele seu marido, você não é mãe solo, você tem um companheiro. Mãe solo é aquela que é ela mesma, ela também. Isso. Mãe solo é aquela que não tem ajuda de ninguém para o sustento dos seus filhos. Sim. Ok? Então, isso é importante. Muita gente perdeu o benefício por ficar ostentando em rede social. E a gente sabe que muitas vezes o que a pessoa mostra nem é dela na realidade, mas tem gente perdendo benefício por ficar postando coisa incompatível. E aí a gente já entra na outra pergunta, Letícia. Eu recebo PPC. Eu posso comprar carro com isenção? Desde que você tenha a origem do valor para comprar aquele carro. Vamos criar uma situação hipotética. Você deu entrada no BPC faz 3 anos, ok? E o INSS reconheceu o seu direito ao benefício, ok? Então ele vai te pagar os últimos 36 meses. Um carro novo é 39 mil, dá mais ou menos esse valor. Você faz o seguinte, você deixa aquele seu dinheiro, você recebeu aquele dinheiro, você deixa aquele seu dinheiro na conta, ok? Daí você vai falar assim, então agora eu quero comprar o veículo. Daí você dá toda a entrada no procedimento, tudo, e você aponta da onde que vai sair o dinheiro, tá? O que está acontecendo? Tem muita gente falando que já a hora que já vai pedir isenção, já está batendo lá e já estão negando. Se acontecer isso, você pega e fica, olha, desculpa. Eu tenho origem da renda e tal. O que estão me questionando? Mas daí o meu pai vai me ajudar a pagar. Gente, o carro, o veículo é da pessoa com deficiência. Então, por exemplo, eu tenho filho com deficiência, eu compro o carro não vai ser meu, não vai ser do meu marido, do meu ex-marido, não vai ser do meu pai, não. O carro vai ser da pessoa com deficiência. E existe um prazo para que você fique com esse carro antes de você vender. Então, para você vender esse carro, você tem que ter uma autorização judicial. Não adianta você falar assim, agora eu quero trocar em outro carro. Não. Agora eu preciso de dinheiro, vou vender o carro. Não. Porque como você teve isenção fiscal, você tem um prazo para você ficar, acho que são 5 anos, salvo me engano. Não, são 2. Todos esses detalhes de compra e venda de carro tem tudo lá no site, tá bom? Passo a passo, formulário, tudo. O que é super importante entender nesse contexto é que tem que ter uma lógica. Vamos pensar o seguinte, para a gente dar entrada do benefício, você declarou que vocês têm uma renda de até 1/4 do salário mínimo. Sim. Como que uma renda de até 1/4 do salário mínimo, até R$ 261,25, te sobra dinheiro para comprar um carro zero? Não sobra. Alguma coisa está errada. Ou está vindo dinheiro de algum lugar que não é seu, ou você mentiu quando você deu a entrada no benefício. Ok? Então é super importante contextualizar. Eu ganhei de presente. Então documenta. A minha avó deu esse carro de presente para a criança. Ok, faz ela documentar isso. Ela vai fazer uma declaração, vai reconhecer firma, vai fazer declaração do imposto de renda dela, que ela doou isso. Faz tudo documentado. Porque quando o INSS te chamar para explicar de onde veio um carro zero, você vai conseguir explicar dentro de um contexto lógico. Senão, você vai perder o benefício e vai ter que devolver o dinheiro ainda. O que acontece? Ok? Umas pessoas que falam assim, mas o carro é 39 mil, eu juntei 19 e meu avô vai dar 20. Gente, se acima de acho que 15 mil, o valor, quando é feita uma doação, é pago imposto. Então, você tem que... Aqui em São Paulo, o pagamento de imposto de doação de pessoa física para pessoa física é acima de 60 mil, então dá tranquilo. Então... Tá bom? A doação pode ser feita, não vai dar imposto para pagar, porque só vai dar imposto acima de 66 mil nos quebradinhos, o imposto de doação. Mas tem que estar documentado. Porque o que não estiver documentado, eles vão entender que o dinheiro era seu. Se você tem dinheiro com carro zero, você não precisa de BPC. Sim. Ok? Mas aí, por exemplo, se você recebeu os atrasados, você tem esse dinheiro para comprar. Exatamente. Muita gente comprou. Muita gente comprou. Ixi, a gente está se atropelando. Desculpa, vou ficar quieta. Fala você, vai. Só você precisa comprovar a origem do dinheiro. Você comprovou a origem do dinheiro, você pode comprar. Mas é aquilo que a Carol acabou de falar. Se você alega que você é uma pessoa em situação de vulnerabilidade social, que você precisa do BPC, como é que você vai pagar uma prestação de 500, 600 reais por mês se a sua renda vai ser 1.045 para 4, 5 pessoas dentro da tua casa? É uma questão lógica.
né? E já A gente precisa pensar nessa conta. e o indefinido, Essa conta tem que fazer sentido, entendeu? e o indefinido Ok? já está vindo, já agora que você está pedindo a isenção. Então, quando você vai comprar, Exato. já está batendo lá e já está indeferindo. Então, mas daí você fala, olha, eu tenho a renda aqui, aconteceu dinheiro aqui. Você justificando isso, você consegue comprar. Estão perguntando se a gente pode juntar o laudo sem eles pedirem. Pode, gente. Vocês podem juntar o que vocês bem entenderem. Ah, eles não me pediram despesa. Junta, você tem, junta, vai guardando nota fiscal das despesas e tudo mais. Você pode juntar sem problema nenhum. Doutora, o BPC é vitalício? Não, o BPC não é vitalício. A deficiência pode ser vitalícia. A pessoa pode ter a deficiência para o resto da vida. Tem deficiência que você não vai melhorar, que você não vai se curar e você vai ter a deficiência para o resto da vida. Mas não, o BPC não é vitalício. Por isso que você precisa ter uma série de requisitos. Você tem que fazer a atualização do cadastro, você tem que fazer a prova de vida. Então, tem uma série de coisas para você comprovar. Para cumprir. Comprove. Exato. E para quem tem mais, porque para os menores a gente sabe que não tem assim muito mistério, né? Comprovando a deficiência, a renda dentro do limite e tudo mais, o benefício é concedido. Mas a pessoa pode receber, a pessoa com deficiência pode receber o EPC tendo mais de 18 anos? Sim, claro. Qualquer. Desde que Desde né? Desde que ela comprove. Não, desculpa, não. O que está acontecendo? O INSS tá exigindo curatela, tá? Para pagar. Isso não é o que está na lei, tá? Mas daí o que acontece? A maioria dos pais estão indo atrás da para o INSS. O que é a curatela? Para que você é responsável pela pessoa de 18 anos com deficiência. O pessoal está indo atrás disso porque dá menos trabalho você ir atrás da curatela do que você brigar com o INSS para falar que você não tem necessidade de apresentar esse documento. Ok. O importante de pessoas acima de 18 anos é documentar a incapacidade dessa pessoa trabalhar pelo seu próprio sustento. Tá? É verdade, o INSS está exigindo muitas vezes a curatela, e o que, na verdade, legalmente eles não podem estar exigindo, mas às vezes é mais prático você apresentar a curatela do que você ficar brigando com o INSS ou solicitando em juízo o benefício. Mas, legalmente, não faz parte de requisito nenhum, não tem essa necessidade, ok? Deixa eu perguntar uma coisa. Pode ter mais de um BPC dentro da mesma casa? A gente pode receber mais de um benefício de prestação continuada Sim. na mesma casa? Pode, por quê? Porque o valor da pessoa que você recebe o BPC ou a aposentadoria não é computado para o cálculo como renda. Inclusive, saiu até uma portaria que a gente estava discutindo esses dias, que na portaria, apesar de já haver lei sobre isso, na portaria ela fala sobre isso. Acho que é a portaria 3... Acho que é 374, se não me engano. 4. Na portaria é expresso, no artigo 2º, que a renda do BPC e a renda de aposentadoria não são utilizadas na base de cálculo da renda per capita. Uma coisa é super importante a gente entender. Muitas vezes, por exemplo, quem tem gêmeos em casa, você dá a entrada do benefício dos dois, de um é concedido e de outro é negado. O INSS estava negando muito mesmo, mas já está claro na lei que o que um recebe não impede o outro, Sim. dá a entrada de novo. Se o INSS negar, você solicita em juízo, porque isso é pacífico. Ninguém nem vai discutir, ok? Então, o benefício de um não exclui o benefício do outro, desde que esteja dentro dos requisitos. Se a pessoa com deficiência estar dentro da renda per capita, pode receber o BPC 1, 2, 3, 4 pessoas dentro da mesma casa, não tem problema nenhum. Inclusive, okay? Uma coisa que a gente acabou ensinando muito as pessoas fazerem foi atermar. O que é atermar? Você entrar em juízo, porque no juizado especial você não precisa de advogado, então você pode entrar em juízo em casa própria. Inclusive, agora na pandemia, se você precisar entrar com processo contra o INSS, ou auxílio emergencial, ou porque seu BPC foi indeferido, você pode fazer isso em causa própria. Então, inclusive, tem vários sites que explicam como você fazer isso. O da Michelle tem, a Michelle Siqueira, ela fez como que fazia isso. É tipo pequenas causas previdenciárias, é o especial previdenciário, tá bom? Então vocês podem fazer isso sem a necessidade de um advogado. Se você já solicitou pela segunda vez o BPC para alguém da sua família e foi negado, nem perde tempo pedindo de novo no INSS, já entra em juízo direto.
Muita gente está recebendo o indeferimento do INSS e está solicitando benefício de novo, sem nem saber por que foi negado. Sim. É essencial que você saiba por que foi negado para você solicitar novamente. Então, vamos imaginar, negaram porque falaram que a renda per capita está acima do limite. Não pede de novo no INSS, já vai em juízo direto. E se você for, no prazo de 30 dias, solicitar em juízo, quando o juiz conceder seu benefício, ele vai conceder desde a data que você deu a entrada no INSS. Vamos imaginar que você deu a entrada há um ano atrás. Depois de um ano foi negado. Em vez de você solicitar de novo do INSS e começar a contar o tempo tudo de novo, solicita em juízo, porque o juiz, quando conceder em juízo, ele vai conceder desde um ano atrás, quando você deu entrada, o INSS vai ter que te pagar o acumulado, tá bom? Então, isso é super importante a gente pegar esses detalhes. E agora com o aplicativo do INSS, está tudo documentado, está tudo com o link, você consegue gerar print, depois imprimir, se você precisar fazer. Você imprime na Lan House, se você for fazer online, você anexa o mesmo documento que você fizer download, você anexa. Então tá bem tranquilo esse processo. Pelo aplicativo do meu INSS, inclusive, a gente consegue pegar o processo inteirinho do benefício. Então, sabe onde tem agendamentos, requerimentos? Você clica ali, aí vai aparecer a data que você solicitou o BPC. E se for indeferido, se está em exigência, enfim. Tem uma lupa do lado direito em cima. Você clica naquela lupa, ele vai abrir 3 janelinhas. Anexo, documentos, não sei o quê. E a última é você baixar o processo. E você consegue fazer o download do processo inteirinho. Às vezes são mais de 100 páginas, ele faz o download tudo em PDF. Isso é extremamente útil quando você entrar com recurso, tá bom? Então vale muito a pena a gente ver isso. Letícia, a gente tem 10 minutos. Você está perguntando onde isso é na Justiça Federal. Então, como que você vai achar o site do seu estado? Você entra no TRF, você procura TRF Bahia. Daí ele vai falar vai aparecer a Justiça Federal e você acha a Justiça Federal pertinente à sua cidade. Exato, dá um Google que vocês vão encontrar isso assim com mais detalhes. Vamos falar de uma coisa que as pessoas perguntam muito, muito, muito. Meu filho recebe BPC. Eu não posso trabalhar nunca mais, então? Você pode trabalhar desde que a renda sua renda seja 1/4 de salário mínimo. Acredito que quando mudar essa renda para meio salário mínimo, muita gente vai poder ir para o mercado de trabalho. Porque 1/4 do salário mínimo é muito pouco. Não é nada, né? Então, mas você pode trabalhar, ninguém te impede de trabalhar. O problema é que você corre risco de perder o benefício, que é o que a maioria das pessoas querem perder. Exatamente. Entendem que qualquer trabalho formal, vamos imaginar uma casa pequena, de 4 pessoas. Se uma pessoa trabalha formalmente, ela vai receber um salário mínimo. Um salário mínimo dividido por 4 dá exatamente 1/4 do salário mínimo, vocês vão estar no talo. Qualquer R$1 a mais que receba já ultrapassa o limite da renda per capita. Então, oficialmente, com registro em carteira, com contrato assinado e tudo mais, se você tiver qualquer renda acima de um salário mínimo ou acima de 1/4 do salário mínimo por pessoa, né, no caso de famílias que tem mais gente, vai perder o BPC, ok? Então, é super importante a gente ver isso. Agora, tem uma coisa. Se a pessoa que recebe o BPC morre, o responsável por ela vai receber pensão? Não, porque isso é um benefício, isso não é uma aposentadoria. Então, benefício, ele é um auxílio. O auxílio não tem pensão por morte. Então, se por exemplo, eu tenho um filho, meu filho com deficiência, ele falece, eu não vou receber o BPC dele. O benefício se encerra com a morte da pessoa que recebe, ok? Então, é super importante a gente ver isso. Agora, nesses últimos minutinhos que a gente tem, então, perguntando a respeito de plano de saúde, se entra como despesa, a gente já respondeu isso, tá bom? Depois vocês assistem novamente, vocês vão ver a resposta lá. Acho que para a gente terminar, tem uma coisa assim, super importante. A gente sabe que a maioria das mães, né, com pessoas com deficiência em casa, independente de autismo ou qualquer outra deficiência, muitas vezes a gente não consegue trabalhar porque a gente precisa ficar em casa cuidando do filho, cuidando da casa e tudo mais. Mas a gente, querendo ou não, nós envelhecemos. E daqui a um tempo, talvez a gente não tenha a mesma saúde para continuar trabalhando, fazer os bicos, enfim, levar um dinheirinho para casa. Eu não posso pagar o meu INSS para eu, mãe, me aposentar quando eu ficar mais velha?
Você pode, existe um tipo de recolhimento do INSS que é para as pessoas vulneráveis, que é considerado dona de casa. Você pode recolher 5% de um salário mínimo. Então, por quê? Porque esse valor não vai comprometer a sua renda, dá R$ 59 mais ou menos. Então, a mãe da pessoa com deficiência, que normalmente para de trabalhar e fica preocupada, o que vai acontecer com o meu futuro, como é que eu vou viver, ela pode recolher o INSS como dona de casa. Isso é super legal e é super interessante. Cuidado com o código que você recolhe do INSS. Tem muita gente recolhendo com código padrão, aquele de 20% do salário mínimo, e o filho perde o benefício de prestação continuada, perde o BPC, perde o LOAS. Por quê? Porque aquele código é autodeclaratório. Quando você recolhe com aquele código dos 20%, você está dizendo para o governo: olha, eu tenho uma renda nesse valor de um salário mínimo. Quando você faz recolhimento com o código 1929, todos os detalhes estão lá no site, viu, gente? Todo passo a passo, a explicação com detalhes, tudo lá, autismolegal.com.br, e também tem no Crianças Especiais. Se você recolhe com esse código 1929, você não pode ter nenhuma renda formal. Então, você não pode receber aposentadoria, ser assalariado, receber aluguel, nenhuma renda formal. Se você se ocupa com os cuidados da casa, com os cuidados do filho, você pode recolher esse valor de 5% do salário mínimo. Isso dá direito à aposentadoria por idade, quando você tiver idade suficiente, te dá direito ao auxílio-doença, te dá direito à licença maternidade, né, ao salário maternidade. Isso tem todos. Aposentadoria por tempo de contribuição e as outras aposentadorias especiais, mas até aí. Não, ele só entra na aposentadoria por idade com o valor de um salário mínimo, ok? Por isso que esse recolhimento é de somente 5% para pessoas que não têm renda nenhuma. Todos os detalhes estão lá do site, mas é super importante. Não paguem o carnezinho com o código padrão dos 20%, porque o seu filho pode ter o benefício dele suspenso por você estar recolhendo com o valor errado. E vale okay? a pena falar uma coisa, muitas pessoas com o código errado. A gente se pode recolher o INSS no nome do filho. Meu filho recebe BPC, posso recolher o INSS? Se você recolher o INSS em nome da pessoa com deficiência, você vai perder o BPC. Ok. Deixa eu responder uma aqui. Como que eu provo para o INSS que eu não tenho mais renda? Você vai juntar no processo do BPC a sua carteira de trabalho baixada ali com a rescisão. Se você tiver o termo de rescisão, tira a foto do termo de rescisão e junta no processo. Qualquer coisa diferente do que tiver no seu cadastro único, você precisa documentar. Então, documente através de fotos do que você tem da sua carteira de trabalho, da carteira de trabalho do seu marido. Todo mundo que tiver sem vínculo nenhum de emprego, documenta ali. Você não tem limites de arquivos que você pode anexar. Tem limite de tamanho. Às vezes dá a mensagem que o tamanho do seu arquivo é muito grande. Dá um Google, porque tem um monte de sites que diminuem o tamanho do arquivo, isso é legal. Tem muita gente mandando mensagem que recebeu lá no meu INSS que o processo saiu do DIMOB, alguma coisa assim. Isso é só um andamento interno, tá bom? As pessoas do INSS, essa mesmo, BMOB. Isso é só um andamento interno do INSS, é só um sinal que o seu processo está andando, você não precisa fazer absolutamente nada. Tá bom? Uns códigos muito loucos que a gente fica doida tentando descobrir para poder passar para vocês, né? Porque fila nacional, principalmente na antecipação do BPC, né? A Catiele está falando, meu filho não recebe adiantamento do BPC. Dá uma olhada no status de pagamento. Está na fila do INSS há exatos 16 meses. Abre uma reclamação na ouvidoria. E também pode, Letícia, fazer no especial previdenciário. Pode abrir ali um processo para que dê andamento mais rápido. Normalmente, a reclamação na ouvidoria tem funcionado com processos que estão demorando demais. Assim, quem abre a reclamação na ouvidoria, menos de um mês já está tendo resposta. Então, é só você entrar. Eu fui pesquisar esses dias se tinha algum telefone, não é pelo site. Então, você vai dar um Google, procurar ouvidoria e INSS. Daí você vai abrir a reclamação lá pelo site deles mesmo. Esse aqui a gente já colocou. Deixa eu ver. Esse aqui a gente já respondeu também. 2 crianças da mesma família podem receber o BPC? Sim. Pode, não tem problema nenhum, desde que cumpra os requisitos. Esquizofrenia tem direito ao BPC? Pode ter direito, desde que comprovado que a pessoa não tem condição para trabalhar, certo? Sim.
que tem capacidade. Ok. Quando fiz meu CAD único, recebia 2.500 com 4 membros. Hoje recebo 1.800. Precisa documentar ou atualizar o cadastro único. Se atualizar, junta no processo aquele extrato atualizado do cadastro único, ok? Agora, se você não conseguir atualizar o cadastro único, junta documento, carteira de trabalho, último olerite e tudo mais, para comprovar que mudou a renda da família. Ok. O que mais? Vamos lá. Tá trabalhando em emprego público, fala assim, mas não é carteira assinada, tá trabalhando em prefeitura, professora disso, professora de Libras, prefeitura. Gente, você tem um contrato assinado com essa prefeitura, então essa renda, ela é computada, essa renda é registrada. É formal, porque todos esses órgãos, quando fazem o pagamento dos contratados, eles informam o governo. Então, o governo já sabe que o CPF tal recebe tanto de tal empresa, ou de tal prefeitura e tudo mais. Vale a pena falar, sempre vai ter uma colega que vai fazer uma coisa que não tá na lei e vai falar para você. Daí você vai perguntar para ela, então tá, me mostra isso. A pessoa nunca vai conseguir mostrar para vocês. Então, gente, cuidado com aquilo que os colegas dizem para vocês, tá? Muito cuidado, porque, mas eu recebo LOAS e eu consegui comprar o carro e eu não tive que justificar nada. Tá, então você pode me mandar a cópia desse documento? Como é que você conseguiu? Nunca ninguém consegue te comprovar, sabe? Aquela história de gente querer falar que faz mais do que realmente acontece. Então, gente... História mal contada tem sempre, e muito cuidado com grandes vantagens. Grandes vantagens normalmente tem coisa errada no meio, tá bom? Porque se fosse tão simples assim, a gente já tinha trazido aqui para vocês. Claro. Lê, posso pedir em juízo, já tem andamento pelo aplicativo? Não, você tem que esperar a negativa. Então, por exemplo, você tem um pedido no aplicativo, daí eles vão lá e falam, te dão um indeferimento. Quando você tiver esse indeferimento, daí você dá entrada em juízo. Sem o indeferimento, você não tem elementos para dar entrada em juízo, ok? Por exemplo, porque o primeiro passo é fazer um pedido de forma administrativa. Teve muita gente que falou, eu já posso ir em juízo, porque o INSS vai me negar mesmo. Não, primeiro você tem que ter você tem que fazer todo o processo administrativo, ter um indeferimento no INSS, que é o processo administrativo, para depois poder entrar com o pedido judicial. Aqui, não estou conseguindo cumprir a exigência, o site trava. Ai, amiga, trava mesmo, vai em outros horários, tenta logo cedinho ou mais à noitinha, que normalmente nos extremos do dia é menos tumultuado o site, né? Sim. Meu filho não recebeu adiantamento, será que é porque dei entrada em março? Isso é legal, a gente não falou, a gente falou na outra live que a gente fez junto com a Michele. As pessoas que deram entrada, até quando recebem o adiantamento? Até 2 de abril. Mas então tem algumas pessoas que ainda não tiveram resolução, deram entrada e não entraram no pagamento da antecipação do BPC. Então, o que você faz? Entra em contato com a ouvidoria do INSS. Por quê? Eu estou com todos os requisitos, eu estou na fila, por que eu não recebi? Então, entre em contato com a ouvidoria do INSS. Porque eu acredito... Gente, eu sei que é chato reclamar, ok, mas se a gente não reclamar, a ouvidoria não sabe que está acontecendo coisa errada e eles não têm como agilizar, entendem? Então, a gente precisa informar em algum lugar. Eles vão saber que é errada. Eles não têm como adivinhar. Você ficar em casa esperando, às vezes vai funcionar, mas a maioria das vezes não. Então, vai lá, reclama. Agora dá para fazer tudo online, você não precisa ir presencialmente. Tudo dá para fazer. Exato. Essa antecipação vai ser descontada quando conceder o benefício? Sim, claro. Por isso que ela é chamada de antecipação, ok? O que você recebeu a título de antecipação vai ser descontado quando o benefício for concedido. E se o benefício for negado, eu vou ter que devolver, Letícia? Não, vai ter que devolver. Ok. Só mãe... Oi, desculpa. Utilizado o princípio da presunção da boa-fé. Inclusive, muitas pessoas passam por processo, falam que o INSS aponta que a pessoa tira irregularidade e tem que devolver os valores. E a maioria das pessoas, depois, quando elas entram judicialmente, elas apresentam que não houve má-fé. O INSS pagou porque ele pagou, não teve a maldade. Tem gente que age na maldade, mas se foi verificada que houve a boa-fé, que a pessoa não fez isso com a intenção de lesionar o fisco, de lesionar o INSS, a pessoa não tem que devolver esse dinheiro. Tem uma pessoa falando que a da tia dela conta
sou mãe solo, mas moro com uma tia, a renda dela conta não sendo cônjuge ou família? Sim, a pessoa que mora debaixo do seu teto. Então, se mora... Então, precisa ver se foi colocado a tia como membro no cadastro único, entendeu? Por isso que é super importante a gente colocar pessoas certas no cadastro único, ok? Para a gente não ter perigo de arrumar encrenca nessa. Vamos falar uma última coisinha, porque a gente tem 1 minuto para acabar. Autismo de qualquer grau pode ter direito ao BPC, dependendo da idade. Se for criança, qualquer grau. Se for acima de 18 anos, tem que comprovar a incapacidade para o trabalho para conseguir o benefício, ok? Demorou mais do que 3 meses para você ter a resposta do seu benefício, entre em contato com a ouvidoria, tá? Porque 3 meses é um prazo mais do que suficiente para eles darem andamento. Vocês estão perguntando uma série de coisas que a gente já respondeu no começo da live, então assistam depois, repassem para amigos e tudo mais. Letícia, super obrigado. Acho que a gente deu um calhamaço de informações para todo mundo, tá bom? Mas acho que é super útil. O laudo, vou falar sobre isso rapidinho. O laudo é importante que a gente tenha um laudo de mais ou menos 1 ano, 1 ano e meio no máximo, tá bom? Mesmo porque, na maioria dos casos, as pessoas vão passar por um perito depois, então vai acabar confirmando o laudo. E se por acaso o perito falar, não, seu filho não tem nenhum tipo de deficiência, solicite em juízo, porque vai ser um novo perito que vai analisar um processo que vai correr tudo novamente. Ok? E durante a pandemia está havendo deferimento, então fique esperto dentro do aplicativo do INSS. Então muitas pessoas estão falando, eu recebi antecipação do BPC, agora saiu em deferimento. Se sair em deferimento, você não vai receber mais antecipação do BPC. Foi indeferido, você tem que apresentar o recurso no aplicativo, ok? Dá para você apresentar o recurso no aplicativo, mas você não vai ter o seu direito lesado. Se não abrir o INSS, quando abrir o INSS, volta o seu prazo para você apresentar esse recurso. Ou se não... Isso mesmo. Fiquem de olho em tudo, tá bom, gente? Meu INSS no site, porque tem muita informação e os processos estão andando. Muita gente está achando que está parado, não está. Está indo, inclusive, mais rápido do que antes os processos de forma administrativa. Gente, fiquem com Deus. Eu sei que tem perguntas que estão aqui na caixinha que a gente não respondeu agora, mas que já está respondido na live. E aproveitem todas as informações. Qualquer dúvida que vocês tiverem, site Crianças Especiais, site Autismo Legal e nos nossos perfis. Beijo todo mundo. Beijo, Letícia. Espero vocês 9 horas para a live com a Meca Andrade, que vai ser um espetáculo. Ela é um poço de conhecimento. Vocês vão amar, tá bom? Um beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.